Henker que vive duas vezes. Capítulo 222. Kelat Auction House, 5. O tablet de Trismegisto foi vendido ao Sr. Crowe. Trismegisto. Ele era conhecido como pioneira da alquimia na história da torre. A trama anexou seu nome à tabuinha e as pessoas participaram do leilão como se fosse realmente algo que Trismegisto deixou para trás. Inúmeros alquimistas, mágicos, bruxas e outros estavam aumentando competitivamente os preços do tablet. Porém, o dono da tabuinha acabou sendo a pessoa conhecida por ter mais ouro na torre, o magnata Crowe. Crowe gostou dos olhos fixos nele enquanto se levantava e caminhava até o pódio. Essa era a alegria de gastar dinheiro. Recebendo os olhares invejosos de todas aquelas pessoas, ele sempre se sentia entusiasmado quando recebia aqueles olhares. Neste momento, todos estavam sob seus pés. Mesmo aqueles que ele não conseguiu derrotar com o poder ficaram impotentes diante de sua riqueza. Os mercenários que Crowe contratou no mercado de trabalho impediram a aproximação das pessoas e ele voltou para sua propriedade após tomar o tablet. Então, ele casualmente jogou em um centro de pesquisa do clã em que ele pertencia. Sua alegria vinha da compra de mercadorias. Ele não estava interessado no que veio depois. Então era melhor deixar isso para eles em vez de deixar apodrecer em seu cofre. Se realmente valesse alguma coisa, ele poderia revendê-lo por um preço mais alto. Se os rumores sobre isso fossem falsos, ele estava apenas planejando mantê-lo trancado em seu cofre como espólio de guerra. E, felizmente, o centro de investigação provou que os despojos de guerra eram, na verdade, um tesouro precioso. Eles lançaram uma nova poção de mana que brilhava em roxo. Foi confirmado que esta poção de mana era mais eficaz do que qualquer outra no mercado, e quando sua forma foi alterada, foi possível usá-la como uma ferramenta mágica de uso único. À medida que o centro de pesquisa continuava a despejar outros itens, aqueles que estavam desesperadamente atrás da tabuinha e aqueles que duvidavam da tabuleta conseguiram chegar a uma conclusão. O valor que eles haviam decidido não era nem um fio de seu verdadeiro valor. E esta notícia foi confirmada além da casa de leilões para toda a torre. Isso é muito bom. Atran girou na cadeira, sozinho em seu escritório, rindo. Este foi seu escritório pessoal que ele recebeu após ser promovido de chefe a diretor. Ele tinha de tudo, desde o piso de mármore brilhante até cerâmicas caras, desenhos e decorações. Este leilão foi o maior evento em 10 anos e, depois de liderá-lo com sucesso, ele se tornou o rosto da West Wind Union. Além disso, à medida que os rumores sobre a tabuinha de Trismegisto cresciam por toda a torre, também crescia a honra de Atran. Houve até pessoas perguntando se poderiam obter uma versão manuscrita da tabuinha, ou outras amostras, se ele tivesse alguma. E, claro, Atran já havia feito vários manuscritos. Assim que a notícia se espalhasse por toda parte, ele iria divulgá-las uma por uma. Ele definitivamente seria capaz de ganhar mais dinheiro se fizesse isso. No entanto, ele não fez muitos. Um tesouro brilhava quanto mais raro era. Ele não faria nada tolo para diminuir seu valor. Mas é uma pena. Eu poderia ter recebido 10 vezes, até 20 vezes mais o valor pelo qual foi vendido, se soubesse quanto valia. Ele não sabia que a tabuinha de Trismegisto colocaria a torre em um pandemônio a esse ponto. E ele também teve uma ideia. Definitivamente houve mais depois disso, pelo que vi no tablet. Existe alguma maneira de conseguir isso? Se conseguisse encontrar informações adicionais, estava confiante de que poderia abalar a torre. Devo contratar mais pessoas para procurar aquele corvo? A carranca de Atran pensando no corvo que desapareceu sem deixar vestígios depois daquele dia. Se ao menos ele pudesse descobrir de onde aquele corvo conseguiu o tablet, ele teria sido capaz de rastrear onde estava o tablet completo. Ele era um comerciante misterioso, capaz de se mover de e para diferentes dimensões, ao contrário dos guardiões ou jogadores. Mesmo que o tablet fosse do inferno, ele poderia ir para lá. Justamente quando ele estava lambendo os lábios com arrependimento. Bata, bata, bata. Com o som repentino de batidas, sua secretária entrou. O que está errado? Alguém está procurando freneticamente por você, senhor. Tentamos expulsá-los, mas eles eram tão teimosos. Provavelmente é apenas alguém pedindo um manuscrito. Faça um mercenário expulsá-los. Não dei ordens para não me incomodar porque tenho algo em que pensar. Mas, eles disseram que eram os proprietários originais do pedaço do tablet. O que? Atran disparou. Onde ele está? Atran seguiu sua secretária até o primeiro andar onde acontecia a comoção. E lá estava ele. O caipira Crowe estava gritando o mais alto que podia. Diga ao comerciante A ou como ele foi chamado para sair. Ouvi dizer que ele agora está no comando. Diga a ele para sair. Esse tablet era meu. Você acha que vou ficar parado depois que ele me enganou daquele jeito? Atran franziu ligeiramente a testa. Agora que pensou nisso, convenceu o cara a vender a peça pelo preço sugerido pela torre. Na época, o tablet não era reconhecido pelo sistema da torre. Atran usou a brecha de que, por não ser um artefato, o sistema não o aprovava facilmente. Atran sinalizou para sua secretária acalmar o corvo e levá-lo para seu quarto, deixando-o esperar no andar de cima. Logo a porta se abriu e o corvo entrou.
Ele olhou ameaçadoramente para Atran. Seus olhos estavam cheios de aborrecimento, frustração e indignação. No entanto, Atran não perdeu a ganância e o medo em seu olhar. Este foi um grande sindicato onde uma quantidade colossal de dinheiro foi trocada. O cara estava com medo de desaparecer da face deste mundo se continuasse a fazer barulho. No entanto, a ganância estava cegando seu medo. O que você vai fazer, HM? Ele gritou como se o estivesse ameaçando, mas apenas pareceu lamentável para Atran. Sempre me lembro daquele cara em momentos como este. Foi Caim, ele foi incrível. Ele até se atreveu a me bater com palavras. Atran relembrou o colecionador em sua memória. Agora, ele era o maior novato que estava causando alvoroço nos andares inferiores. Atran conheceu inúmeros clientes, mas a única pessoa que se igualava a ele era aquele cara. Afastando a memória do colecionador, ele olhou para o corvo com uma leve careta. Ao fazer isso, o cara recuou. Pushover, quero dizer, senhor, não houve nada de errado com nossa troca. Você trocou a peça pelo preço sugerido e o sistema da torre reconheceu isso. O sistema estava funcionando bem? Então que bagunça é essa que você está fazendo? Você. O corvo cerrou os dentes e tremeu. Ele realmente era um novato. Atran zombou interiormente e jogou uma nova isca. No entanto, ele transformou sua carranca em um sorriso extravagante, virando os lábios de cabeça para baixo. A atmosfera mudou instantaneamente. É verdade que lucramos ridiculamente com isso? Então devolveremos 40% para você. Os olhos do corvo se arregalaram. Seus olhos tremeram. Atran sentiu como se pudesse ouvir o cérebro do cara se movendo até onde ele estava. O preço a que foi vendido já estava espalhado por toda a torre. O cara estava calculando quanto era 40% disso. E no momento em que terminou, ele engasgou, como se ele fosse desmaiar a qualquer segundo. Atran arpou o peixe agitado que acabou de escapar da água. Mas em vez disso, você tem as outras peças do tablet, certo? Você não vai deixar isso para nós? O cara se encolheu como se Atran tivesse acertado em cheio. Atran já podia ver o suor escorrendo pela testa do cara. O que você é? Se um cliente inteligente como você voltasse, você não teria trazido uma arma com você? O cara apenas hesitou, sem conseguir responder. Mas o cara foi atraído pelo que Atran disse e suas narinas estavam dilatadas. Desta vez, devolveremos 50% para você. Na verdade, queremos dar-lhe mais, mas algumas serão retiradas, então não teremos muito. Como é isso? 50%. A cabeça estúpida do corvo não conseguia calcular a quantia astronômica e seu rosto estava vermelho. Seus olhos tremiam com a riqueza repentina que ele obteria. Aqui estão eles. E ele colocou 2 pedaços diferentes do tablet. Os cantos da boca de Atran subiram involuntariamente. Bastardo estúpido. Ele estava abertamente feliz com apenas 50%. Estava claro que ele ainda não sabia o valor exato da tabuinha. Mesmo que ele quisesse 90%, eles teriam que aceitar as condições. Considerando o valor do tablet e o fluxo de caixa adicional gerado pelo evento, eles teriam que pegar apenas o que conseguissem. Como o contrato estava encerrado, eles poderiam enganar coisas como a taxa de serviço. Deixando todo o resto de lado, quando o leilão terminasse, Atran não conseguia nem imaginar o quão famoso ele se tornaria. Seu sorriso distorcido ficou ainda mais profundo enquanto ele pensava em seu futuro. Por causa disso, Atran não foi capaz de ver a cara de satisfação que o corvo estava fazendo para ele. Outra carta foi entregue pela Atran no sindicato. Mas desta vez, apenas alguns VVIPs selecionados receberam a carta, e foi enfatizado que se tratava de um leilão secreto. Claro, a torre virou de cabeça para baixo novamente. Foi surpreendente que houvesse novas peças do tablet. Mas como apenas algumas pessoas participavam secretamente, é claro que os jogadores ficariam furiosos. Mas a West Wind Union não violou a sua regra, e as pessoas que não foram convidadas procuravam convites com urgência. Os rankers e as grandes guildas que não participaram do primeiro leilão anunciaram que o fariam desta vez. Graças a isso, embora o segundo leilão ainda não tivesse começado, os preços dos convites chegaram às alturas, e o nome e a honra de Atran ficaram gravados nas cabeças dos jogadores VVIP. No segundo leilão, não foi vendido ao magnata Croy, mas a Torre Mágica, que correu como se fosse levar todos na torre à falência. Se você não consegue escapar dessa alma, você não saberá. Para sempre, você provavelmente lutará desde a solidão até o fim e fechará os olhos. O fogo queimou. Mesmo que fosse o caminho do fogo quente e cinza, aquele cara estava olhando para ela com um leve sorriso. Sim. Ela odiava tanto aquele sorriso. Realmente, ao extremo. Pobre e lamentável Ismênios, o último dragão. E o fogo ardente o engoliu junto com seu sorriso. A rainha do verão abriu os olhos com um suspiro. Ela olhou ao redor e franziu a testa quando percebeu que estava em seu covil. Seu cabelo estava úmido. O suor escorria pela sua testa. Um cara assim de novo, no meu sonho. A rainha do verão rangeu os dentes. Quando isso começou? Provavelmente foi depois que aquele cara morreu que ela não conseguiu dormir direito. As espécies dracônicas mantiveram seu poder mágico e poder através de um equilíbrio entre dormir e estar ativo. Foi porque eles tiveram que descansar para cuidar da enorme quantidade de energia que tinham.
No entanto, como seus padrões de sono estavam confusos, tudo ficou confuso. Seu coração de dragão, que já estava em estado crítico, acabou sendo destruído porque seu poder mágico não foi recarregado e o poder continuou a fluir dela como água. Seu cabelo ruivo ardente ficou azul. Agora, havia até lascas de prata. Ela nem foi capaz de sonhar com o polimorfo, se transformando em sua forma original, e foi tudo por causa daquele cara. Um pesadelo. Não foi nada mais do que uma maldição. Não, foi ainda pior e mais cruel que uma maldição. Se fosse uma maldição, ela poderia se restaurar, mas não conseguia nem fazer isso. Estava sempre preso nela como um parasita e comia sua mente. Assim que ela fechou os olhos, ela pôde vê-lo. E ele estava sempre sorrindo, então foi ainda mais assustador. Ela estaria bem se ele tivesse tentado de tudo para sair. Mas ele nem fez isso, então ela não conseguiu se livrar dele. Ele estava sempre no canto da cabeça dela, sorrindo, e continuava a fazê-la sofrer. A sensação de perda. O desespero de nascer como um dragão e ter que derrubar alguém com a ajuda de outra pessoa tornaram-se as correntes que a prendiam. Essas correntes a empurravam para o canto da morte. E porque seu poder e magia estavam desaparecendo a cada segundo, ela ficou ainda mais ansiosa. Asa celestial, asa celestial. Amaldiçoando o cara que ela não conseguia mais conhecer. Ela tentou entrar em seu estado de Hiroshima com olhos vermelhos e injetados, pensando em maneiras de restaurar seu coração de dragão. Ela não via como, mas precisava fazer alguma coisa. Depois que o deus do arco começou a ser perseguido pela tribo de um chifre, ela desistiu dele. A rainha do verão de repente recebeu uma mensagem telepática, então ela teve que interromper sua conexão. O que está errado? Foi porque já fazia muito tempo que ela não falava? Sua voz normalmente sedutora estava monótona. Estava misturado com o uivo dela. Então Troy, que estava do outro lado da telepatia, prostrou-se no chão. Ele percebeu que aquele a quem servia não estava de bom humor. Fora do dragão vermelho, ele era conhecido como Hokey, e conhecido por fazer parte dos 81 olhos, mas dentro do grupo, ele nada mais era do que um servo da rainha do verão. Desculpas à rainha do verão. Por favor, desculpe-me, foi porque tenho algo urgente para relatar. O que é? Em primeiro lugar, por favor, olhe para isto. Através da consciência de Troy, a rainha do verão foi capaz de ver sua visão. Na mão de Troy havia uma pequena pedra do tamanho de uma unha. Estava brilhando em um roxo brilhante. A rainha do verão leu seu poder mágico com a habilidade característica de Troy, menor que Night Eyes of Birds of Prey maior que. Os olhos da rainha do verão se arregalaram de repente. Isso é. Encontrei a pedra filosofal. A rainha do verão cerrou o punho. A pedra filosofal. Aquilo que ela queria há tanto tempo, mas não conseguiu. A coisa que ela pensava ter desaparecido para sempre estava bem na sua frente. É tão incompleto que nem merece ser chamado de pedra filosofal. Mas a forma como é ativado e o que o compõe são exatamente o que vimos em Cheongvado. Não, na verdade, isso está ainda mais adiantado. A rainha do verão perguntou com uma voz reprimida. Onde você encontrou isso? A torre mágica enviou. A torre mágica? Troy explicou o que aconteceu. Recentemente, as coisas ficaram barulhentas quando um estranho pedaço de tablet apareceu na casa de leilões Kelat. E a torre mágica enviou isso para o dragão vermelho. Os anciãos da torre mágica parecem ter enviado isto lembrando o que você solicitou secretamente no passado. A rainha do verão ficou em silêncio por um momento. E ontem à noite, houve um anúncio de que a terceira peça seria leiloada secretamente. A terceira peça. A rainha do verão quebrou o silêncio com isso. Consiga-o por qualquer meio necessário. Faça o que tiver que fazer. Sim, senhora, soube. Não. Troy engoliu em seco. Através de sua conexão com ela, ele podia sentir a fúria sombria da rainha do verão. Ele tremeu de medo. Por qualquer meio necessário. Seu significado era simples. Se não fosse possível resolver isso com dinheiro, ela estava dizendo que eles deveriam tomá-lo à força. A casa de leilões administrada pelos próprios guardiões. O significado por trás disso era pesado. Era assim que ela queria isso desesperadamente. A rainha do verão rosnou com os lábios fechados. Traga o resto das peças também. Tudo, na minha frente, agora mesmo.